Graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar com os irmãos aqui rapidamente uma passagem que se encontra em Neemias capítulo 3, acerca da reedificação dos muros. O Senhor deixou muito detalhado ali o nome de cada um dos sacerdotes, dos líderes ali naquele tempo e como isso também transmite para nós nos dias de hoje, uma mensagem do Senhor, amém? Envolvendo a edificação do corpo de Cristo, uma edificação envolvendo os filhos da fé, pois os que são da fé são filhos de Abraão, amém? Então, aqui em Neemias, capítulo 3, já no verso 1 diz assim, ó: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Perceba, irmãos, que já nesse primeiro versículo existe uma mensagem muito forte aqui. Quando a gente olha para o nome Eliasibe, nós vamos perceber o nome deste sumo sacerdote, que significa Deus restaura. E como isso faz muito sentido quando nós olhamos para a obra do Senhor nos nossos dias, envolvendo judeus e gentios no propósito de caminharem nesta maturidade de fé, de uma restauração que o Senhor está fazendo nas duas casas de Israel, colocando-os num só propósito. E este propósito envolve a edificação espiritual do povo de Deus, de Deus, dos filhos da fé. Então, para mim, já esse primeiro verso já revela muitas coisas interessantes. E aí vai começar a relatar cada sacerdote, cada homem aqui relatado na sua edificação. Cada um tinha uma missão nessa restauração, nessa reedificação dos muros. E cada um tinha a sua responsabilidade diante do seu posicionamento, pois cada um ao seu lado ele reedificava. Aquele responsável, aquele líder responsável era tinha que edificar ali naquele local onde ele estava posicionado. E ao lado dele, o próximo líder também precisava edificar. Ou seja, cada um tinha o seu papel. E somando, né, a tarefa de cada homem ali, de cada líder posicionado, então os muros eram conectados e fechava ali toda a obra. Interessante que diz assim, ó, já no verso 2, ó: junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado. Perceba que nessa passagem que sempre vai ter essa expressão, ao seu lado. Edificou Zacur, e Zacur significa cuidadoso, uma mensagem do Senhor para os nossos dias. Temos zelo, temos cuidado, de termos o cuidado de cumprir com aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Pois nós também somos sacerdotes, sacerdotes do nosso lar. E cada um realizando o seu papel num corpo, cada um realizando a sua tarefa e tudo isso favorecendo para a edificação do corpo de Cristo. A gente começa já a extrair as informações dos nomes, principalmente, do que o Senhor quer transmitir para os nossos dias. Então edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas. Racená significa espinhoso, ou seja, vai significar as lutas, as adversidades, os desafios. E o Senhor continuando falando, ao seu lado reparou Meremote. Meremote significa elevações. Ele era filho de Urias, e Urias significa Javé é a minha luz. Diante de adversidades, diante de dificuldades, de elevações, então o Senhor é luz, pois a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, diante de uma trajetória de tantos desafios na nossa vida. E então começa a dar continuidade nessas palavras. Fala também do filho de Berequias, Mesulão, e Berequias significa Javé abençoa. Perseverarmos até o fim. E o Senhor então vai abençoar
o trabalho das nossas mãos, que é para a honra e glória do Senhor. Ele era filho de Mesezabel, que significa Deus liberta. Eu acho muito importante este nome e a mensagem que ela traz, porque na nossa trajetória de fé, nós precisamos sempre buscar a libertação plena no Senhor. Buscarmos lançar fora toda e qualquer raiz que tenta nos aprisionar, tenta nos colocar neste cativeiro que impede de avançar. Então, o Senhor liberta, é o Senhor que vai libertar cada um de nós dos nossos cativeiros e nós temos a oportunidade de avançar nesta obra de reedificação. E então, ao lado, reparou Zadok. Zadok significa justo. Quando nós estamos libertos, nós conseguimos realizar as nossas obras plenas e agradáveis ao Senhor. Atos de justiça, somos justos diante do Senhor, por isso o nome Zadok, e ele era filho de Maaná. Maná significa na aflição. E eu percebo, sim, irmãos, que nos nossos dias e daqui para frente nós estaremos cada vez mais diante de cenários de aflições. Estamos no princípio de dores, onde nós vamos deparar com contrações ainda mais intensas, maiores, e nós precisamos aprender com o Senhor, nos libertar das amarras e avançar na maturidade de fé, diante de cenários de aflição. Muito importante, perceba que muitos nomes aqui servem para a nossa meditação. Eu também enfatizei aqui o nome Joiada, que significa Javé sabe, e o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece a motivação do nosso coração. E o Senhor conhece aquilo que Ele depositou nas nossas mãos para realizarmos esta obra. Também enfatizei o nome Melatias, que significa que Javé libertou. Ou seja, você estava no processo de libertação e você começa então a ser livre no Senhor para realizar as boas obras. Também enfatizei aqui Jadom, que significa agradecido, ou seja, dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E Uziel também enfatizei aqui, que significa minha força é Deus. O que eu aprendo com este nome, com o significado deste nome? Minha força é Deus, que o Senhor é a nossa força. Não é da força do nosso braço, irmãos. Não é da força do nosso intelecto, não somos nós, né, do nosso ímpeto de realizar. Não, irmãos. Não somos nada sem o Senhor. Minha força é Deus, é Ele que faz todas as coisas. Eu apenas sou um vaso diante do Senhor. E tudo aquilo que é realizado deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. Eu também enfatizei aqui Ananias, que significa Deus tem favorecido. E aí eu lembro da passagem ali de Oséias, o profeta Oséias, né? Onde tem ali o filho Lohuama, que significa desfavorecida, e nós percebemos que ali tem uma mensagem muito profética, muito profunda, envolvendo a obra do Senhor, onde aquele povo foi desfavorecido, sem misericórdia. Houve ali a semeadura, que significa Jezreel, e Loami, que significa não meu povo, todavia. Lá em Oséias 1, a partir do verso 10, ele diz assim, que os filhos serão como a areia da praia, e eles subirão da terra, ou seja, está falando de ressurreição, e diz ali da união das duas casas de Israel, envolvendo um povo que o Senhor vai colher nas nações, envolvendo os filhos da fé. E aqui, este nome, Ananias, significa Deus tem favorecido, assim como nós encontramos nos apóstolos, no apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e vamos ver daqui a pouco Pedro declarando isso, que nós não tínhamos misericórdia, mas então fomos alcançados, fomos encontrados pelo Senhor, alcançamos misericórdia, envolvendo toda essa obra do Senhor. Então é muito profundo. Tem vários nomes aqui, irmãos, e até convido os irmãos a meditarem neste capítulo de Neemias, capítulo 3,
porque os nomes aqui são profundos, tem vários, eu não vou conseguir citar todos num só vídeo, mas aqui é uma mensagem linda do Senhor. E aqui, Refaía significa curado pelo Senhor. Homens curados, homens preparados, posicionados como atalaias, servos do Senhor, e nada que os impede de avançar no Senhor nesta obra. E aí eu quero enfatizar com os irmãos, lá no verso 28. Lá no verso 28 diz assim: para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. E é uma mensagem para cada um de nós que somos sacerdotes do Senhor. Principalmente você que é pai de família, homem, que tem a sua família e você é um sacerdote do lar. Defronte da sua casa, você tem uma responsabilidade como sacerdote de transmitir a mensagem do reino, a mensagem do evangelho ali na mesa. Aproveite, você que é sacerdote, prepare um momento de mesa para instruir os teus filhos, para ministrar a palavra do Senhor aos teus filhos, porque o Senhor quer restaurar famílias, o Senhor quer restaurar os lares, e o Senhor precisa dos sacerdotes para serem canais de transmissão da palavra dentro dos lares. Se o sacerdote não se posicionar, irmãos, o Senhor vai continuar com a sua boa obra, mas Ele conta comigo, Ele conta com você para estarmos participantes desta obra. Então, é um chamado de atenção a cada sacerdote do lar aqui. Precisamos nos posicionar, irmãos, porque o Senhor quer restaurar famílias, e famílias posicionadas, fortes, preparadas. O Senhor vai comissionar famílias para um propósito nos últimos dias. Os nossos filhos são os filhos dos últimos dias, a geração que vai presenciar e testemunhar Cristo nesses dias vindouros, irmãos. E nós hoje, como sacerdotes, como pais, precisamos transmitir valores, princípios eternos do reino para os nossos filhos. Eles estão aguardando aquilo que nós temos do evangelho para incutir no coração, na mente deles. Amém? Essa palavra é muito importante, irmãos, porque, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de espalhar pedras, mas há tempo de juntar as pedras. E o ajuntamento destas pedras envolve essa reedificação, essa restauração dos muros. É uma edificação espiritual. E lá em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, lá diz assim, que Cristo é a pedra principal. E ele diz assim, ó, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é a pedra principal nesta edificação. Todavia ele convida cada um de nós a sermos pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Amém, irmãos? Precisamos perseverar, continuar, avançar nesta obra, porque o Senhor está edificando. E cada sacerdote posicionado de frente à sua casa precisa edificar. Faça a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. E nós juntos vamos ser participantes nesta reedificação. Um sacerdote do lado do outro. É o corpo trabalhando na unidade, nesta edificação. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Medita lá em Neemias 3. Medita nas passagens aqui de 1 Pedro capítulo 2. E o Senhor com certeza vai acrescentar ainda mais no seu coração. E essa palavra que você possa compartilhar com os da sua casa. Amém? Deus abençoe a todos.